Se Remo Lupin não tivesse se transformado em lobisomem lá em Prisioneiro de Azkaban, Sirius Black teria conseguido provar sua inocência? E se Sirius tivesse conseguido isso, será que Harry teria ido mesmo morar com ele? E Pedro Pettigrew teria sido preso depois de ser descoberto como o verdadeiro traidor? Como que a história teria sido diferente se Sirius fosse inocentado? Bora explorar essas possibilidades? Lumos Maxima! E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão do Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Recado importante, eu acabei de iniciar o canal de cortes e reacts do Wizarding Bruno. Inclusive, tem conteúdo por lá já, hein? Então, ó, me dá uma força aí, se inscreve lá no Cortes do Wizarding Bruno. Nesse canal eu vou reagir a tudo de interessante que estiver rolando dentro e também fora do universo mágico de Harry Potter. Inclusive, vocês podem me marcar ou me mandar mensagem no Instagram quando vocês encontrarem algum conteúdo legal que vocês gostariam que eu reagisse. Beleza? Não deixem de se inscrever, hein? O link do canal tá na descrição desse vídeo aqui. Corre lá e se inscreve e me dá essa força. Vamos lá, todo mundo sabe o que rolou com o Sirius, né? Ele foi condenado injustamente à prisão em Azkaban e ficou por lá 12 anos porque supostamente teria matado Pedro Pettigrew e mais 12 trouxas. E no fim ele levou a culpa de ter traído os Potter, revelando a localização deles pro Voldemort. Nessa história toda ele saiu como um leal servo de Voldemort. Só que a gente sabe que o responsável por isso tudo foi o próprio Pettigrew, né? Imediatamente após a morte dos Potter, Sirius logo percebeu o que tinha acontecido, ele percebeu a traição de Pettigrew e foi atrás dele. Mas Pedro, que já tinha armado tudo, cortou o próprio dedo, gritou pra todo mundo que Sirius era o culpado pela morte de Tiago e Lilian, e aí ele lançou uma explosão devastadora que matou os trouxas ao redor. E aí, no meio desse caos todo, ele se transformou em rato e fugiu pelos esgotos, desaparecendo sem deixar rastros. Ou melhor, ele deixou sim rastro, né? Ele deixou pra trás o próprio dedo dele para que todo mundo achasse que a única coisa que tinha sobrado dele tinha sido justamente esse dedo. Como rato, Pedro foi parar na casa dos Weasleys e ele passou vários e vários anos como Perebas, o animalzinho de estimação da família. Originalmente, ele era o rato do Percy e depois passou a ser o rato do Rony. Enquanto isso, Sirius apodrecia em Azkaban, só que tudo mudou no dia em que ele viu uma foto de Perebas no jornal de Cornélio Fudge, o jornal que ele estava carregando com ele em Azkaban. Lá estava o rato nos ombros do Rony, na foto da família Weasley que tinha saído no Profeta Diário. Percebendo que Pedro estava em Hogwarts, Sirius decidiu fugir de Azkaban para desmascarar o maldito Pettigrew de uma vez por todas. Agora, no final de Prisioneiro de Azkaban, Sirius conseguiu convencer Lupin, Harry, Rony e Hermione sobre a verdade. Mas as coisas não saíram como planejado. Depois de eles capturarem o Pedro na Casa dos Gritos, o grupo começou a levar ele para o castelo para que ele fosse entregue aos Dementadores. Só que naquela ocasião era lua cheia, e Lupin se transformou em lobisomem. E no meio da confusão toda, Pedro conseguiu escapar, se transformando em rato mais uma vez, e aí desaparecendo de novo. E sem Pedro, Sirius não tinha nada para provar sua inocência, e por causa disso, ele continuou a viver como um fugitivo do Ministério e só foi inocentado depois que ele morreu. Mas a pergunta aqui é a seguinte: e se Lupin não tivesse se transformado naquela noite? E se eles tivessem conseguido levar o Pettigrew até o castelo, até os Dementadores? Sirius seria mesmo inocentado imediatamente? Harry teria ido mesmo morar com ele se isso acontecesse? O que teria sido diferente na história? É isso que a gente vai analisar agora. Mas antes, um recado muito importante. O inglês hoje em dia é uma necessidade, não é apenas uma coisa extra. Pesquisas apontam que um profissional brasileiro que sabe falar inglês fluente pode ganhar até 61% a mais do que um profissional que tem apenas conhecimentos básicos do idioma. Já parou para pensar nisso? Então, se você tem vontade de aprender inglês, você precisa conhecer o método B-Way do professor Jonas Bressan. Na B-Way, o aprendizado é certo. Tem link na descrição. Clica agora que você vai receber um descontaço para começar a aprender inglês agora. Corre lá e aprende logo inglês, porque se você não aprendeu ainda, você já saiu muito atrás. Agora sim, bora lá. Número 1. Se Lupin não tivesse se transformado e Pettigrew fosse levado até o castelo, ele certamente seria preso e Sirius seria inocentado. O próprio fato de Pedro estar vivo já é uma prova irrefutável da inocência de Sirius Black. Afinal de contas, ele foi condenado também por ter matado Pedro. Percebem? Por mais que Cornélio Fudge resistisse em aceitar a verdade,
caso ele resistisse realmente, né? Ou de alguma forma ele quisesse acreditar em qualquer outra narrativa, como a gente já viu ele fazer ao longo da saga, o simples fato do Pedro estar vivo desmentiria a narrativa oficial de que Sirius tinha matado ele, junto com os outros 12 trouxas, sacaram? Então, mesmo que Food argumentasse teorias improváveis, como uma suposta conspiração entre Pettigrew e Sirius, por exemplo, o que não faz o menor sentido, né? Já que assim, que conspiração péssima foi essa, né? Uma conspiração em que o Pettigrew teve que viver escondido como um rato por 12 anos e o Sirius ficou preso por 12 anos em Azkaban. Enfim, ainda que Food tivesse medo de aceitar a verdade, eles sempre poderiam recorrer à poção da verdade, a poção Veritaserum, tal como eles fizeram lá com o Bartol Crouch Jr. em Cálice de Fogo. Eu acho pouquíssimo provável que Pettigrew não fosse condenado depois de tudo isso. Seria muita coisa depondo contra ele e muita coisa a favor do Sirius. Então sim, Sirius, na minha opinião, seria inocentado depois de tudo isso e finalmente seria um homem livre. Número 2, se Sirius tivesse sido inocentado, ainda assim, Harry não teria ido morar com ele. Como todos vocês sabem, Sirius convidou Harry para morar com ele quando ele fosse inocentado. Harry ficou super feliz com o convite e certamente isso aconteceria se dependesse do garoto. Só tem um pequenino detalhe que muita gente não leva em consideração na hora de pensar nessa possibilidade do Harry ir morar com o Sirius. E esse detalhe tá aqui, ó, capítulo 37 de Ordem da Fênix. Olha só o que o Dumbledore conta pro Harry. Você seria protegido por uma magia antiga de que ele, Voldemort, tem conhecimento, mas despreza, e portanto sempre subestimou para seu prejuízo. Estou me referindo naturalmente ao fato de que sua mãe morreu para salvá-lo. Ela lhe conferiu uma proteção duradoura que ele jamais esperou. Uma proteção que até hoje corre em suas veias. Confio, portanto, no sangue de sua mãe. Entreguei você à irmã dela, sua única parenta viva. Ela o aceitou. Pode tê-lo aceitado de má vontade, enfurecida, contrariada, amargurada, mas ainda assim o aceitou. E ao fazer isso, selou o feitiço que lancei sobre você. O sacrifício de sua mãe transformou o vínculo de sangue no escudo mais forte que eu poderia lhe dar. Enquanto você ainda puder chamar de sua a casa em que vive o sangue de sua mãe, ali você não poderá ser tocado nem ferido por Voldemort. Lilian derramou seu sangue, mas ele continua vivo em você e em sua tia. O sangue dela se tornou o seu refúgio. Você precisa voltar lá apenas uma vez por ano, mas enquanto puder chamar aquela casa de sua, enquanto estiver lá, ele não poderá atingi-lo. Sua tia sabe disso. Expliquei-lhe o que tinha feito na carta que deixei com você à porta dela. Ela sabe que ao acolher você, ela talvez o tenha mantido vivo nos últimos 15 anos. Perceberam? Se o Harry fosse morar com o Sirius imediatamente depois do bruxo ser inocentado, Harry perderia essa proteção que ele tinha enquanto morava com os Dursleys. Eu até consigo ver um início de treta aí, tá? Eu consigo ver o Sirius batendo o pé para que o Harry fosse morar com ele, já que o garoto também queria isso. Eu consigo ver o Harry bem bolado da vida, querendo que isso acontecesse também. Mas eu também consigo ver claramente o Dumbledore conversando com o Sirius, contando para ele sobre essa proteção, e a partir daí eu imagino que o Sirius entenderia a coisa toda e ele mesmo convenceria o Harry de que aquele não era o momento do Harry morar com ele, porque a proteção do Harry vinha em primeiro lugar. Número 3, se Lupin não tivesse se transformado e Sirius fosse inocentado no fim de Prisioneiro de Azkaban, Remo Lupin teria continuado a trabalhar como professor em Hogwarts. Sem a transformação de Lupin, e com tudo dando certo no final, com Pettigrew sendo preso e Sirius sendo inocentado, não haveria nenhuma razão para que ele se demitisse da escola. Snape não teria nenhuma motivação extra para deixar escapar que o Lupin era um lobisomem. Teria sido muito natural Dumbledore manter o Remo em Hogwarts, já que aos olhos de todo mundo na escola e também aos olhos da comunidade bruxa, Remo seria um dos que ajudaram a capturar o verdadeiro traidor dos Potter e a inocentar Sirius Black, que tinha sido injustiçado. Inclusive, eu acho bem possível que o Remo recebesse até uma ordem de Merlin por isso, tá? Número 4, se Sirius Black tivesse sido inocentado, a batalha do Departamento de Mistérios não teria acontecido. E assim, Sirius não teria morrido naquela ocasião. O plano de Voldemort de plantar uma visão de Sirius sendo torturado na mente do Harry dependia completamente do isolamento emocional do Harry e da dificuldade de comunicação entre ele
e o padrinho. Com Sirius por perto, vivendo livre, ele teria um contato bem mais constante com o Harry. Certamente teria sido mais fácil para o Harry se comunicar com o padrinho e confirmar que ele estava seguro. E se o Lupin ainda estivesse trabalhando como professor, como a gente cogitou anteriormente, ele seria alguém em quem o Harry poderia procurar numa situação de emergência. Isso desmontaria o esquema do Voldemort antes mesmo de começar. Harry provavelmente nunca teria ido ao Ministério. Se o plano do Voldemort tivesse falhado e o Harry não fosse ao Ministério, então não teria batalha no Ministério. Sem o Harry e seus amigos lá no Departamento de Mistérios, não haveria razão para os Comensais da Morte simplesmente aparecerem lá, e nem muito menos para um confronto direto como foi, e sem tudo isso, Sirius continuaria vivo. Número 5. Se o Sirius tivesse sido inocentado e a batalha do Departamento de Mistérios não tivesse acontecido, então talvez a gente perderia um dos momentos mais sensacionais dos livros, o duelo entre Dumbledore e Voldemort. Tudo bem, esse duelo poderia acontecer em algum outro lugar e sob outras circunstâncias, mas se não tem batalha no Departamento de Mistérios, então não tem esse duelo específico, exatamente como foi nos livros. E por fim, o meu favorito. Se Sirius tivesse sido inocentado e não tivesse morrido durante a batalha do Departamento de Mistérios, ele teria se unido a Harry, Rony e Hermione na busca pelas Horcruxes. Eu tenho um total de 0 dúvidas de que Sirius iria querer se juntar ao Trio de Ouro na busca pelas Horcruxes. Vocês acham mesmo que ele perderia uma aventura como essa? Com certeza ele ia querer participar disso. E diferente do Lupin, que pediu para acompanhar Harry, Rony e Hermione, mas teve seu pedido justamente recusado pelo Harry, Sirius estava numa situação completamente diferente. Naquela época, Lupin tinha uma esposa grávida esperando por ele. Sirius não tinha nada parecido com isso acontecendo na vida dele. E certamente a pessoa mais importante para o Sirius era o Harry naquele momento. Sirius era um bruxo extremamente talentoso e habilidoso, inteligente, destemido, além dele estar sempre disposto a proteger o Harry. Isso sem falar nos anos que ele teve que viver fugindo, escondido do Ministério, ou seja, ele tinha experiência vivendo exatamente como Harry, Rony e Hermione viveram durante o período da busca das Horcruxes. A capacidade do Sirius de virar animago poderia ser muito importante para os objetivos do trio também. Cara, essa realidade alternativa teria sido muito show de acompanhar. Imagina só o Sirius junto com o Trio de Ouro na busca pelas Horcruxes. Talvez esse até seria o momento em que o Sirius morreria, se a J.K. Rowling quisesse manter esse fato sobre ele na história ainda assim. Mas para mim seria muito maneiro se o Sirius tivesse permanecido na história tanto tempo assim. A gente poderia ter visto todo o talento e o poder que ele tinha e que sempre foi insinuado durante a história toda. Mas e aí, meus bruxos, o que vocês acham que teria acontecido se o Sirius tivesse mesmo sido inocentado lá em Prisioneiro de Azkaban? Coloca aqui nos comentários se vocês concordam com as possibilidades que eu listei aqui. E ó, manda nos comentários também a própria linha do tempo alternativa de vocês. Eu quero saber o que vocês acham que teria acontecido. Se você chegou até aqui, clica nesse botão e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Tá vendo aí na tela? Estão aparecendo algumas sugestões de vídeo para vocês assistirem. Escolhe um aí e continua por aqui comigo. Accio Nox.